Fala galera, professor Deusvaldo Júnior na área, professor do Matemática Cursos. Quer fazer uma boa preparação para o Enem? Quer os melhores professores de matemática à tua disposição? Quer perder o medo da matemática? Quer se preparar para os vestibulares Facite, Nova FAP, o EMA? Vem para o Matemática! E vamos agora para a sequência de nossas aulas de análise combinatória. Vamos para a nossa aula sobre o segundo lema de Kaplanski. Lembre-se, nós falamos do primeiro lema na aula anterior. E o primeiro lema, ele trabalhava com termos consecutivos. Ah, professor, mas qual o problema, assim, do primeiro lema? Lembra daquele problema das pessoas na fila, onde eu vou escolher duas para que recebam um brinde. Só que eu não quero escolher pessoas vizinhas. Então, como é que eu poderia fazer isso? Segundo Kaplanski, você faria isso pelo primeiro lema. Você tinha N pessoas da fila e escolher P pessoas para receber o brinde. Não quer que elas sejam consecutivas. Então vai ser a combinação de N menos P mais 1, tomado P. Isso aqui é o quê? É N menos P mais 1 fatorial sobre P fatorial N menos 2P mais 1 fatorial. Isso é o primeiro lema de Kaplanski. Primeiro lema de Kaplanski. Onde pessoas, coisas, números não poderão ser consecutivos. Não quero coisas consecutivas. Por exemplo, vou dar outro exemplo. O cara vai ter aula 2 dias na semana de violão. De segunda a sábado. Ele vai escolher 2 dias para ter aula. Ora, de segunda a sábado eu tenho 6 dias. Eu quero escolher 2. Mas eu não quero que sejam consecutivos. 6 menos 2 mais 1 tomado 2. Beleza? É o primeiro lema de Kaplanski. O segundo lema, Kaplanski já trata de um termo sendo consecutivo de outros dois. É o seguinte. O segundo lema diz o seguinte. No conjunto de N elementos tais que você tem 1, 2, 3, 4, 5, reticência N, com N consecutivo de 1. O N também é consecutivo de 1. Professor, isso aqui seria como mais ou menos? Imagina uma circunferência. Imagina um círculo. E nesse círculo tu vai colocar o elemento 1 bem aqui, o elemento 2 aqui, o elemento 3 aqui, o elemento 4 aqui, o elemento 5 aqui, o elemento 6 aqui, 7, 8, 9, reticência N. Observa que o N, ele é consecutivo do 1. O N, o 1, se tu pegar esse elemento aqui, ele tem como consecutivo o 2 e o N, ó. Se tu pegar o 4, ele tem como consecutivo o 3 e o 5, ó. Cada elemento tem sempre 2 consecutivos de um lado e do outro. É isso daqui que ele falou no segundo lema de Kaplanski. Ele fala de termos tendo 2 elementos consecutivos. Se eu quero tomar P elementos de modo que eles não sejam consecutivos, segundo Kaplanski seria F de N tomado P seria igual a combinação A. Seria igual a N dividido por N menos P vezes a combinação de N menos P tomado P. Segundo Kaplanski, essa seria a fórmula para você pegar e não ter dias consecutivos. Aí você pergunta, professor, isso daí tem alguma importância? Caiu alguma vez? Caiu. Ano passado, na questão da FUVEST, caiu uma questão que dizia que tinha 12 cavaleiros, nós vamos fazer ela aqui, sentado em uma mesa. Cada cavaleiro considerava os 2 que estavam do seu lado seus rivais. Como escolher 5 cavaleiros para salvar uma princesa, de maneira que cavaleiros rivais não estivessem juntos, não estivessem lá. Isso daí seria o segundo lema de Kaplanski. Seguiria uma aplicação do segundo lema de Kaplanski. Vamos lá ver isso aqui na prática. Então, como eles estão em uma mesa circular, eu desenho bem aqui minha mesinha, ó. Eu tenho esse, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cavaleiros sentados nessa mesa circular. Cada um considera seus vizinhos rivais. Então observa aqui. O 1, quem é o rival do 1? O 2 e o 12. Quem é o rival do 4? O 3 e o 5. Então já dá para tu observar que nesse caso, eu iria aplicar o segundo lema de Kaplansky. Eu iria aplicar que eu quero escolher 12 cavaleiros, F de 12, onde eu vou escolher 5. Então vai ser o quê? 12 dividido por 12 menos 5, 12 menos 5, vezes a combinação 12 menos 5, 7, de 7, tomado, vezes a combinação de 7, tomado 5. Vezes a combinação de 7, tomado 5. Então eu vou ter 12 sobre 7, não é isso? 12 sobre 7, vezes 7 fatorial, dividido por 5 fatorial, 2 fatorial. Então eu vou ter, fazendo essas contas aqui, vamos lá? Vamos comigo. 12 sobre 7 vezes 7 fatorial, 7, vezes 6 vezes 5 fatorial, sobre 5 fatorial, 2 fatorial é 2 vezes 1. Corto 5 com 5. Sobrou o quê? Corto 7 com 7. 2, corta com 6, dá 3. 3 vezes 12, 36. Então eu vou ter 36 possibilidades de escolha. Não é simples? Não é fácil? É só lembrar o segundo lema de Kaplansky, gente. Vamos ver aqui as questões da nossa lista do segundo lema de Kaplansky. A primeira questão diz o seguinte: Giovana deve ter aula de violão 3 vezes por semana, de segunda a domingo durante um ano. De quantas formas ela poderá escolher o dia da semana se ela não quer dias consecutivos. Olha aí o que é que a Giovana, o problema que a Giovana arrumou. Ela não quer que seja em dias consecutivos, ela quer ter aula. Quer ter aula de violão. Mas as aulas de violão não poderão ser em dias consecutivos. Pode ser em qualquer dia, menos dias consecutivos. Ou seja, ela não pode ter segunda, terça e quarta. Ela não pode ter quarta, quinta e sexta. Ela não pode ter segunda, domingo e terça. Por quê? Porque ela não quer dias consecutivos. Mas se tu olhar, a semana da Giovana vai de segunda a domingo. Então, vamos botar aqui o dia de domingo. Domingo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Observa que se a Giovana tivesse escolhido domingo, ela não poderia escolher nem a segunda e nem o sábado. Porque tanto a segunda como o sábado são consecutivos do domingo. Se a Giovana escolhesse a quinta, ela não poderia escolher a quarta e nem a sexta, porque são consecutivos da quinta. Ora, como eu tenho dois termos sendo consecutivos de um único valor, como eu tenho dois termos sendo consecutivos de um único valor, eu vou logo lembrar o quê? Segundo lema. Segundo lema de quem? De Kaplansky. Então eu vou para o segundo lema de Kaplansky. Vou fazer pela fórmula que F de N tomado P é igual a N sobre N menos P, que multiplica combinação de N menos P tomado P. Esse é o segundo lema de Kaplansky. Então eu vou ter o F de quantos dias tem a semana? 7, que é de segunda a domingo. Onde eu vou escolher o quê? 3, porque são 3 dias. Vai ser 7 dividido por 7 menos 3, vezes a combinação 7 menos 3, 4, tomado 3. Então vai dar 7 sobre 4, vezes a combinação de 4 tomado 3 é o quê? 4 fatorial, 3 fatorial. Então vai ser 7 sobre 4, vezes 4, vezes 3 fatorial, 3 fatorial. Corto 3 fatorial com 3 fatorial, o 4 com 4, sobrou quanto? 7. Então a resposta, Giovana tem 7 maneiras de escolher os dias que ela quer fazer
essas aulas de maneira que não sejam dias consecutivos. Não vai acontecer dias consecutivos. Então veja, meus caríssimos alunos, meus queridos alunos, que não é tão difícil aplicar o teorema ou o lema de Kaplanski, o segundo lema de Kaplanski, certo? Vamos ver mais um problema para ficar mais fixo, para fixarmos melhor o segundo lema de Kaplanski. Vamos ver mais um problema. O problema diz o seguinte, o próximo problema diz o seguinte: dado um decágono, é um problema que muito cai sobre o lema de Kaplanski. Eu te dou vértices numa circunferência, quero formar uma figura plana, de maneira que eu não use vértices consecutivos. Pode ser quadrado, triângulo, sabe? A fórmula é a mesma. Segunda questão. Ela diz o seguinte, essa questão coloca o seguinte. Então o que tu tem seria isso, ó. Uma circunferência onde tu tem 10 pontos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 pontos. Tu vai usar esses pontos para formar triângulos. Tu pode formar triângulo aqui, ó, usando o I, o E e o D, ó. Formar um triângulo aqui, ó. I, E e D, ó. Formou um triângulo? Formou. São vértices consecutivos? Não. Mas tu pode usar também aqui A, B, C. Formou um triângulo? Formou. Porém, não atende à nossa condição, que ela quer que não sejam, ó, usados vértices consecutivos. Então, tu poderia fazer aqui a combinação de 10 tomando 3, aí tu teria todos os triângulos, depois fazer outra combinação para tirar os triângulos que são consecutivos, daria um trabalho danado. Como eu sei que cada vértice desse aqui, ó, tem 2 consecutivos, o A e o C, ó, é consecutivo. Como eu sei que cada vértice desse, o vértice D, ó, tem 2 consecutivos, o C e o E. Como eu sei que cada vértice desse, o vértice H, ó, tem 2 consecutivos, o I e o G, o que é que eu vou? Segundo o lema de Kaplanski. Segundo o lema de Kaplanski, eu quero F de 10, onde eu vou usar 3. F de 10, onde eu vou usar 3, que não pode ter 2 consecutivos. Ora, qual é a fórmula do segundo lema de Kaplanski? F de M tomado P. N sobre N menos P vezes a combinação de N menos P tomado P. Isso daqui é a fórmula que eu vou usar. Então, qual é o meu N? 10. Qual é o meu P? 3. Então fica 10 dividido por 10 menos 3 vezes a combinação de 10 menos 3 tomado 3. Então isso daqui vai ficar 10 sobre 7 vezes a combinação de 7 tomado 3. 10 sobre 7 vezes 7 fatorial, 4 fatorial, que é 7 menos 3, 3 fatorial. Aí vai ficar 10 sobre 7 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Sobre 4 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 4 cancela 4. 3 vezes 2, 6, cancela com 6. 7 cancela com 7. 5 vezes 10, 50. Então você tem 50 formas de construir os triângulos sem usar vértices consecutivos. Tem 50 triângulos aí dentro, de modo que não são com vértices consecutivos. Isso é o nosso lema de Kaplanski.